Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Betal, o BTG Agrologística, um fundo imobiliário do agro, e esse é um fundo imobiliário agro raiz mesmo, que ele tem imóveis relacionados ao agro, basicamente do segmento de logística do agro, né, com galpões, portos, e tem fazenda também. Mas bora lá para o relatório mensal de abril. Mas lembrando, pessoal, não deixa de curtir, me ajuda aí curtindo o vídeo. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva, vai me ajudar bastante, beleza? Então bora para o relatório gerencial de abril, porque esse mês eu vou fazer uma explicação de algo que já fiz, mas algumas pessoas me pediram. Mas bora lá para o relatório gerencial de abril. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. O fundo aí vem indo super bem, porém ainda com um deságio muito grande, muito grande. Fundo aí com cota patrimonial 111, cota de mercado 76. Se a gente for pegar fazer as contas aqui, isso aqui deve dar uns 30% mais ou menos. Deixa eu ver aqui, 76,34 dividido por 111,7. 68, 20, 22. 22? Não, 32. É 32%. É 32%. 32% de deságio, um deságio muito grande. Pagou 90 centavos, ou seja, aumentou 5 centavos de rendimento. E é um aumento que me parece consistente, pelo menos até o final do ano, e você já vai entender o porquê. E é algo que eu já falei isso, mas eu vou melhorar um pouco a explicação esse mês. Então, o fundo aí pagando 90 centavos, 11 ativos. O fundo gerou 1,01 de receita bruta, 93 de rendimento, porém distribuiu 90 centavos, ou seja, guardou 3 centavinhos aí a mais na reserva. E a gente vê que o fundo vem lá desde maio, na verdade acho que é desde abril, pagando esses 84 centavos e agora subiu para 90. Então o fundo me parece que está bem tranquilo e até eles usam aqui, ó, eu já vou passar essa parte, mas olha só, a gestão segue confiante na consistência do patamar atual, ou seja, 90 centavos de dividendos e projeta estabilidade para os próximos períodos. Então, o fundo aí melhorando bastante o resultado, ainda aumentou a reserva, está com uma reserva muito robusta de 78 centavos, muito, muito bom mesmo. Claro que ele tem toda a questão do CRI Andalis, que é o grande responsável por praticamente 30 centavos desse resultado aqui vem do CRI Andalis. A gente já vai falar sobre ele. O março aí, o fundo manteve 100% da carteira de implante, encerrou o mês com 21 milhões em caixa e avalia o desinvestimento da Fazenda Santo Antônio, o que aumentaria significativamente a posição de caixa e possibilitaria novos investimentos. Lembrando, pessoal, que o Betal ele tem duas situações. A primeira é o CR Andalis e a segunda é a SPE Santo Antônio, que são os dois precificadores do fundo hoje. No caso principal de pênalti para o fundo é essa fazenda, porque na verdade não a fazenda, mas a operação que chegou a ela. O fundo tinha o CRI, esse CRI deu default e o fundo, acho que é uma questão de debenture, se eu não me engano, agora não vou lembrar de cabeça certinho a operação. Eu sei que foi executada a garantia e a propriedade passou para o nome do Betal. Então o fundo hoje tem essa fazenda que ela é maior do que a próprio saldo devedor, mas é claro, é uma fazenda que está lá parada no portfólio do fundo em termos de valor patrimonial. Porém, gera receita porque ela tem cultura, acho que se não me engano é cana-de-açúcar. Então ela gera receita para o fundo. E aqui eles estão considerando o desinvestimento dela, o que seria um ponto positivo para o fundo, que ele vai ter caixa aí para comprar novas coisas, comprando novos ativos. Porque o fundo, ele, como vocês viram, ele tem uma pegada mais logística e não de propriedade. Então a ideia seria trazer para o portfólio o core do fundo, que são empreendimentos logísticos. Aí o fundo, considerando aí o saldo de caixa, né, tem 78 centavos por cota, e aí foi o que eu falei, né? O fundo vai manter linear e essa reserva vai ser preservada e possibilitando que o fundo mantenha esse pagamento. Agora eu não sei, porque como é o mesmo texto que eles vêm usando todos os meses, eu não sei se o patamar é 84 ou se esse mês foi extraordinário. Eu acredito que não. Bom, aqui, claro que o retorno dele, porque teve uma desvalorização muito grande. O fundo aí tá aqui, ó, 32, eles fazem aqui, eu acabei esquecendo, tá 32% de deságio. Deixa eu pegar aqui,
quanto que o fundo fechou hoje. Deixa eu pegar aqui, só para a gente ter uma noção. Peraí. Betal. Betal 11. 77,76. Deixa eu só pegar aqui no começo, quanto que ele fechou em abril. 76 e valorizou um realzinho aí. Diminuiu um pouco o deságio, mas ainda continuou com um deságio muito grande. Bom, vamos lá, pessoal. Pagamento de proventos. O fundo, e a gente vê aqui, eu gosto de olhar por resultado por cota. 64 centavos é de receita imobiliária, ou seja, é a receita recorrente do fundo. Se a gente for tirar aqui despesa e ter um pouquinho de receita de renda fixa, a gente está falando aqui de um incremento, na verdade, uma redução de uns 3 centavos de imposto de renda aqui, vamos supor uns 4 centavos a mais, ou seja, o recorrente dele seria 60 centavos. Para o preço que ele está hoje, ainda seria interessante. O fundo negociando a praticamente 77 daria por volta de 0,9, 0,10, 0,9 a um pouco menos, 0,9, 0,8% ao mês. Beleza? Bom, e é aí que está a precificação. Por quê? Aqui é um fato não recorrente. Por quê? O fundo tem esse CRI na carteira. E qual que é a remuneração do CRI? Juros e correção monetária. O fundo tem o CRI e ele recebe, é como se ele tivesse comprado o CRI e recebe os juros e correção monetária. Mas por que tem esse valor tão exagerado aqui? Exatamente por causa disso. Eu peguei, pessoal, e eu já mostrei isso, mas eu preciso mostrar de novo porque algumas pessoas ainda não entenderam o porquê que o fundo recebe e até quando que isso vai ser recebido. Olha só, pessoal, aqui é toda a estruturação do CRI, mas eu quero chegar neste ponto aqui, que é o fluxo de pagamento desse CRI. Se a gente for pegar aqui, ó. Aqui. Olha só. Esse CRI foi emitido em março de 2021. Percebam que taxa de amortização tá 0,0000 e aí chegou em abril de 2024. Abril de 2024, a gente vê aqui, ó, que já seria maio. Eu não sei se agora se abril ele já recebeu, eu não tenho certeza. Mas começou abril ou maio, eu não tenho certeza aqui. Começou a ter amortização. O que significa isso, pessoal? Esse é um CRI IPCA. Todos esses 36 meses aqui, o fundo teria que, se tivesse amortização, como é que o fundo, lembrando, como é que o fundo recebe? Ele recebe os juros e o CRI e o IPCA na parcela. O IPCA da parcela. Eu expliquei isso num vídeo foi do CPTR, se eu não me engano, a questão de regime caixa e competência. No caso, o Betal, ele apura, com o BTG, ele apura por regime caixa. Então, todo o IPCA da parcela seria pago todos os meses para o fundo, então ele teria uma amortização, que é o principal voltando, mais os juros e a correção, que seria o lucro desse CRI. Porém, como ele ficou todos esses meses aqui de carência, esse CRI, de amortização e de juros e amortização, a inflação ela foi acumulada no saldo devedor. Ou seja, a inflação que era para ser distribuída todos os meses, ela ficou acumulada. Então, foram 36 meses de inflação acumulada. Que aí chega em abril, começa a ser distribuído esse excesso de inflação. Então, o fundo, o que ele está pagando aqui? Nesses 34 centavos. Os juros da parcela do mês, a inflação do mês da parcela e uma quantidade de inflação que ficou acruada no saldo devedor que está começando a ser distribuído agora. E aí é difícil fazer essa conta. Eu já fiz algumas vezes e às vezes acaba não batendo o valor. Mas pelas minhas contas, seriam por volta de 15 a 20 meses que ele teria esse excesso de inflação sendo distribuída. E aí, se a gente for considerar que nós estamos falando de começo de maio, de abril do ano passado, a gente está falando de 6 meses, de 8 meses aqui, mais os 12 meses de 2025. Ou seja, a partir de 2026, este valor aqui passa a ser bem menor, que aí seriam somente os juros e os juros do mês, mais a correção, mais a inflação da parcela daquele mês, sem mais nada acruado. Então esse valor aqui, ele cai drasticamente. Então, ele não zera, claro, porque tem os juros, mas aqui é muito pouco, vai ser na casa de 1 ou 2 centavos aqui.
Então, esse valor todo ele desaparece. Entenderam, pessoal? Então, o excesso de valor aqui, ele é um valor que, em tese, era para ser recorrente se ele fosse distribuído desde o início. Mas como teve a carência, ele está sendo distribuído todo agora. Então, o fundo ele vai ficar mais esse ano de 2025, se as minhas contas estiverem certas, recebendo esse valor a mais. A partir do ano que vem, ele para de receber essa amortização da acruada e continua recebendo o valor da inflação e dos juros do mês, o que vai reduzir drasticamente essa linha aqui. E aí o fundo entraria aí para uns 70 centavos de recorrente, o que é muita coisa. Somado ao que ele tem de reserva, dá para o fundo manter o pagamento dele alto por um bom tempo, inclusive passando o ano que vem. Por isso que o fundo continua numa situação muito boa. Na minha visão, o mercado exagera na precificação dele, exagera. É claro que, pessoal, eu posso estar errado na minha análise aqui, né? Mas essa é a minha visão. E se você tiver alguma outra visão em relação a isso, deixa aqui nos comentários que vai agregar muito. Então é isso, pessoal. Quis só explicar essa questão, algumas pessoas já me perguntaram isso. Eu já tinha feito um vídeo, acho que foi um dos primeiros vídeos do Betal explicando como é que era essa questão do CR Andalis, mais a questão da fazenda. E agora eu estou explicando, mostrando aqui o porquê desse valor a mais que ele recebe todos os meses, que é a inflação. Ele já está quase mais de um ano aí recebendo esse valor e deve ficar aí pelo menos até o final do ano, ou pelo menos começo do ano que vem. E aqui a gente vê a tipologia, vê que o fundo ele é muito mais voltado para logística mesmo, armazém, complexo industrial, terminal de transbordo, central de recebimento de grãos, terminal portuário. Então são imóveis muito mais voltados para a operação logística, que são 38%, 15% de açúcar e álcool, revenda de insumos e açúcar e álcool. Todos os contratos atípicos, maior parte dos vencimentos aí acima de 2031. Bom, é isso, pessoal. Então a carteira de ativos do fundo, essa aqui é a fazenda, né? A fazenda de Santo Antônio, lá em Muquem, Bahia. Montante de 84 milhões aí. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro agora a questão do CR Andalis. A única coisa que pode gerar um pouco de dúvida é o quanto tempo ainda mais teremos de amortização, o quanto que terei na verdade, de parcela de inflação acruada. Lembrando, pessoal, que a amortização ela não é paga, a amortização entra para o principal, vocês não podem esquecer isso. A amortização do CRI, ela entra para o principal, ela não é distribuída. O que é distribuído são juros e a inflação. Só que como ele tem muita inflação acruada, ele está distribuindo agora. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.